irmãos. Gostaria de me apresentar a vocês. Meu nome é Sueli dos Anjos e eu tenho um objetivo muito grande de estar aqui, para fazer um depoimento a favor do nosso irmão médium José Araújo, de Blumenau, Santa Catarina. Eu tive a felicidade de receber 3 mensagens da CEIU, que é a Comunidade Espírita de Blumenau, a Irmã Cecília de Blumenau, e através da qual eu recebi 3 mensagens do meu filho. Eu não sabia que existia isso, certo? Mas quando me disseram que isso era feito ao vivo, eu então imediatamente quis saber onde era e vim para cá, para o computador. Essas cartas são apresentadas ao vivo. E eu fui sozinha aqui no meu computador, assistindo, né, as psicografias do José Araújo. Meu filho veio, meu filho que desencarnou, Edson Luiz Pereira dos Anjos, desencarnou há 2 anos atrás. E quando eles mencionaram o nome do meu filho, lá na CEIU, eu comecei a tremer, a emoção foi muito grande, porque, vamos dizer, isso aí é algo mais ou menos de ponta, né? O espiritismo de ponta, podemos dizer assim. Porque você recebeu uma comunicação que vem via internet, até o Roberto Carrilho, que é um dos diretores lá da CEIU, falou: se vocês conhecerem as pessoas que nós estamos citando os nomes aqui, por favor, comunique-se com ela, porque tem vindo cartas aqui, vocês estão vendo do Acre, da Amazônia, dos Estados Unidos, e nós não temos como identificá-las, porque era via internet ao vivo. Então eu vou começar contando para vocês como foi a primeira carta minha, tá, do meu filho, que aconteceu exatamente no primeiro dia que eu vinha assistir a esse programa. Aconteceu assim, a primeira carta foi no mês de janeiro, tá? E ele começou dizendo assim, foram 3 cartas, eu vou citar para vocês 3 cartas. Daí, à medida que o médium José Araújo vai psicografando, ele vai passando e o Roberto Carrilho vai lendo. Daí veio para mim: Edson Luiz Pereira dos Anjos fala para sua mãe, Sueli dos Anjos, de Lorena. Eu fiquei super emocionada, eu tremia, porque eles tinham pedido, por favor, se alguém se identificar, liga para cá, ou então manda um e-mail dizendo que é seu filho, ou é um parente, ou um conhecido. Era meu filho. E eu então, e ele começa a carta dizendo assim: mãe, estou bem. E a avó Amir, a minha mãe, chama-se Amir. Um nome bastante incomum, vocês não acham? Amir, tudo bem. Mas então ele diz assim: e a avó Amir está aqui me amparando. E já visitamos. Não foi depressão, ele disse. Foi o sentimento de quem iria partir. Pois existe algo que o espírito pressente. Abraços a todos. Meus irmãos, o caso é o seguinte. O que foi que me impressionou mais nessa carta, na primeira carta do meu filho? Porque eu sempre comentei com a minha família que eu achei que o meu filho tinha desencarnado por depressão. Porque ele estava passando por um problema financeiro, espiritual muito grande. Às vezes a minha nora não o encontrava na cama e ia achá-lo no laboratório dele chorando. Ele trabalhava com comunicação, ele era analista de sistema, e ele estava chorando, simplesmente muitas madrugadas. Então eu estava muito preocupada, porque meu filho andava assim deprimido. E ele desencarnou assim, eu almocei com ele no sábado, ele desencarnou no outro sábado. Meu filho teve morte cerebral. E a minha preocupação, como mãe, claro que eu sofri muito, e sofro, porque não adianta ser espírita. Entende? A gente sabe que perder um filho não é nada pior, é a coisa pior que existe nesse mundo. Muito bem. Então eu sempre comentava com a minha família: poxa, vai ver que o meu filho foi embora, né? Antes do tempo previsto na espiritualidade. E isso não é bom. Por que não é bom? Porque é como se fosse um suicídio inconsciente. Então a minha preocupação é como ele estaria no plano espiritual. Mais isso do que qualquer outra coisa. Meu Deus, como é que está o meu filho no plano espiritual? E eu sempre comentava: ele morreu de depressão, ele morreu. E ele começa assim: não foi depressão. O espírito pressente que está na hora de partir.
Então meu filho, aliás, se ele estava lá na CIU, porque ele estava bem, porque ele começa, mãe, estou bem. Essa foi a primeira carta, meus irmãos. Vamos passar para a segunda, que é uma psicografia que eu recebi no mês seguinte. E que mamãe vem falar mais do que ele, porque eu acho que ele estava muito emocionado. A minha mãe então fala por ele e deixa um recado. Em fevereiro, psicografia recebida no dia 24 de fevereiro de 2013. Daí, lá veio a carta. Elison Luiz Pereira dos Anjos e Amir da Silva é o nome da minha mãe. E Amir é um nome, vocês sabem, super incomum. Amir da Silva, né? Que é um nome que serve tanto para homem como para mulher, mas vocês já ouviram algum nome Amir? Talvez sim, mas quantos nomes? E Ellison também. Vocês devem conhecer Edson, mas Ellison. Então tudo aquilo me emocionou muito. Daí vem a carta. Elison Luiz Pereira dos Anjos e Amir da Silva falam para Sueli dos Anjos. Lorena São Paulo. Filha, fique bem. O Elison pede para perdoar e esquecer. Sabemos que não é fácil. Mas muitos acham que os bens financeiros estão acima de tudo. Daí ele falou, pensam, apartamento. Daí a Kátia, que estava ao lado do meu filho, falou assim, não é pensam, é pensão. Meu filho estava passando por problema pedindo pensão. Ele estava com problema de enviar pensão. Daí ele falou, desculpe, pensão. A moça retificou. Então ele disse, pensão, apartamento e tudo mais, já ficaram para trás. Siga sua vida. O Elison virá uma outra vez quando estiver melhor preparado. Continue firme nos estudos do Espiritismo. Estamos vendo as fotos aqui junto ao aparelho, porque eu colocava essas fotos que são dos meus entes queridos, alguns deles aí, eu colocava, mas sempre trabalhei assim, junto ao meu notebook, de vez em quando eu paro, mando um beijinho para eles, entendeu? Eu falo, amo vocês e continuo trabalhando, porque eu trabalho muito com a internet. Então, daí a mamãe diz o seguinte, filha, tenho que terminar. Um abraço a todos. Mais uma carta que emocionou muito, porque o nome da minha mãe, né, pede para perdoar, fala da pensão, do apartamento, que nós estávamos tendo problema também com o apartamento, tá? Problema assim, de herança e algumas complicações na família. Então ele fala, pensão, foi o problema que realmente meu filho teve, apartamento, ficou comprovadíssimo para mim de que era algo mais do que verídico, uma veracidade absoluta. Até meu filho apareceu sim, em março não veio. Ele veio em maio, mas se fez presente, mas não deixou mensagem. Porque existe isso lá na CEU. Muitos entes queridos se fazem presente, eles dão o nome, mas não mandam nenhuma carta. Entendeu? Mas só o fato deles falarem que eles estão lá, já deixa a gente muito feliz. Quando foi agora, no mês 6, ou seja, em junho, foi a carta que mais me emocionou. Foi a menor de todas e a que mais me emocionou. Pelo seguinte, a psicografia diz o seguinte, foi recebida no dia 30 de junho de 2013. Elison Luiz Pereira dos Anjos fala para sua mãe, Sueli dos Anjos. Mãe, fala para a Karina, agora eu tenho que voltar atrás, senão vocês não vão entender. O meu companheiro Haroldo, com quem eu fiquei com ele 13 anos, é irmão da Karina por parte de mãe, ou seja, só por minha parte. Quando Karina nasceu, o Elison já estava com 16 anos de idade. Então, na quarta-feira que precedeu essa carta que eu vou ler para vocês, que foi no mês 6, eu tive um sonho com o Haroldo. E nesse sonho, o Haroldo, meu companheiro que morreu há 13 anos, que desencarnou, ele pôs a mão assim na cabeça e começou a chorar muito. Ele chorava e soluçava. E eu me lembro que eu falava em pensamento com ele, mas não me lembro o que nós conversamos. E minha filha, como mora em Santos, liga todos os dias para mim. E eu falei para ela, poxa, sonhei com seu pai, mas ele estava chorando muito. Como Karina, ela é espírita também, mas não é, não vamos dizer assim, só por convicção, não frequenta. E não lê muito também. Então você quer dizer que meu pai está sofrendo, não é isso?
Você quer dizer que se meu pai estava chorando, ele está num plano bem inferior? Eu falei, não, minha filha, absolutamente. Pode ter chorado por emoção, ele pode ter chorado por saudade e por muitas outras coisas, que eu não sei o quê. Mas a minha filha ficou muito triste com isso. Ela amava o pai profundamente, ele foi um pai excelente para o Elis, meu filho, tá? Que já está com 16 anos, quando foi meu companheiro. Então, vamos dizer assim, olhem o que ele diz na carta. Bom, eu falei isso, minha filha ficou muito triste. Vamos ver a carta agora do dia é a última para vocês. Aqui. Elison Luiz Pereira dos Anjos fala para Sueli dos Anjos. Mãe, fala para a Karina que encontrei o Haroldo e que ele está muito bem. Bom, naquele momento eu já comecei a chorar, porque eu vi que era meu filho, claro, sem dúvida nenhuma. Era meu filho mesmo, com certeza. E gostou do passeio? Imediatamente ele mudou. Porque uma semana antes eu tinha pego a filha dele, quando meu filho desencarnou, a filhinha dele tinha 1 ano e meio. Agora está com quase 4. Eu tinha pego a filha dele e nós fomos para Guará, numa cidade aqui perto, que tem shopping, para ela poder ir nos brinquedos do shopping. Então nós tínhamos viajado. Ele perguntou, gostou do passeio? Era com a filha dele. Depois ele termina dizendo, mamãe manda beijos e abraços. E mãe, abraça os meus filhos por mim. Porque ele tem outros filhos com a primeira esposa dele. Meus amigos, não há nada mais que possa comprovar a veracidade disso. Olha, porque tudo que é novo tem uma certa resistência. Vocês sabem disso. Uma mensagem que vem através da internet é algo de ponta, praticamente. É a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual através da internet. Isso faz com que muita gente perca a credibilidade. Mas eu não quero jurar porque espírita não jura, né? Mas confie em mim, realmente, o melhor médium que eu conheci até hoje na minha vida, por transmitir tantas mensagens maravilhosas e consolar tantas mães como ele tem consolado. Meus irmãos, era isso que eu tinha a falar para vocês. Fiquem com Deus, obrigada por me dar essa atenção. Muita paz a todos.